noite. É uma alegria tê-los em nossa casa. Gostaria de chamar a Amanda para fazer a leitura preparatória para a gente. Boa noite a todos. Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Mateus capítulo 20. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Tia Márcia, faz leitura para a gente. Prece. Então, nesse momento, envolvidos por esta energia salutar, de amizade, das crianças aqui juntamente conosco, nosso Mestre Jesus já nos disse há mais de 2000 anos que prestássemos atenção nas crianças, na pureza das crianças. Por isso, Senhor, nesse momento lhe pedimos que nos envolva em teu amor e em tua paz, que possamos, Senhor, estarmos receptivos à tua mensagem, ao teu amor, que tudo que ouvirmos aqui nesta noite, que possamos assimilar em nossos corações e que possamos fazer, Senhor, desses argumentos ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal e moral. Pedimos que o nosso companheiro, o Silvio, possa fazer, Senhor, a sua explanação de forma clara e que ele possa ser intuído pelos seus mentores e pelos mentores da casa. Muito obrigada, Senhor Jesus. Permaneça conosco, agora e para todo sempre. Assim seja. Nosso pastor da noite é o Silvio Luque. Ele é trabalhador da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. E o tema da noite é Coisificação do Ser Humano. Com a palavra, Silvio. Obrigado. Boa noite a todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Agradecer aí a direção da casa pelo convite para poder estar aqui
passando um pouquinho daquilo que a gente conhece e acumulando os nossos bônus horas, né? Gente, essa primeira tela está aqui pelo seguinte. Como é a primeira vez aqui na casa, eu não sei se todos, até mesmo se eu já conhecesse, né, a casa há mais tempo, talvez nem todos aqui tenham muita afinidade com a doutrina. E na doutrina espírita nós temos algumas máximas, e esses são os pilares que sustentam o espiritismo: religião aqui no topo, ciência e filosofia. Por que eu estou trazendo isso daqui hoje? Uma das máximas que nós temos é que não é quem está na doutrina espírita que encontra a salvação. Nós entendemos que fora da caridade não há salvação, né? Nós podemos estar no espiritismo, nós podemos estar na igreja católica, em alguma evangélica, mas se não formos caridosos, nós não teremos a salvação. A segunda delas é que quando a doutrina espírita divergir da ciência, nós devemos permanecer com a ciência. A doutrina espírita é uma fé raciocinada, tira a venda da frente dos nossos olhos. E por que eu estou iniciando desse jeito? Porque hoje nós vamos falar sobre ciência especificamente. Então alguém pode dizer assim: mas eu fui numa casa espírita e lá não se falou de Jesus durante a palestra. Então nós entendemos que quando a ciência for utilizada para melhorar a qualidade de vida ou o relacionamento dos seres humanos, ela deve ser seguida e estudada. Aliás, para os conhecedores, o primeiro é amai-vos e o segundo, instruí-vos. Então, isso, ciência nada mais é que estudo e instrução. Então, vamos dar sequência. Esse rapaz nada simpático, penso que por fotografia é difícil de conhecer, mas ele chama-se Joseph Mengele. Detalhe, esse material, gente, é um trabalho da doutora Anete Guimarães, vou dar os devidos créditos, e a gente está aqui humildemente transmitindo aquilo que a gente conseguiu captar num seminário feito por ela mesma aqui em Colatina. Esse material aqui já tem um tempo para uma situação específica, nós achamos interessante, num outro momento, e quando o Rogério nos convidou, ele já estava pronto, por mais que era um seminário, não, vamos fazer uma palestra dele então, que eu acho que é bacana, né? Joseph Mengele, também conhecido carinhosamente como Anjo da Morte. Eu vou passar alguns slides bem rápido, gente, porque, como eu disse, é um seminário, tá? Mas vou falar tudo. Ele é de Günzburg e em 1930, aos 19 anos, ele foi para Munique, quando começou a faculdade de medicina. Ele foi uma das mentes que acompanhou Hitler na qualidade da raça ariana, no melhoramento. E a sua missão, entre muitas outras coisas, além do castramento, era executar mesmo, matar qualquer indivíduo que pudesse atrapalhar a melhoria da raça naquele momento, né? Sejam negros, homossexuais, ciganos, aqueles judeus. Então essa era a missão de Mengele, né? Ele foi aceito oficialmente pelo nazismo em 1938. Aqui nós temos uma foto de um campo de concentração de Auschwitz. Em 1943 ele se candidatou a trabalhar. Era um campo de concentração onde nós tivemos lá mais de meio milhão de pessoas executado nesse campo de concentração durante a Segunda Guerra. Era tão grande que lá tinha biblioteca, piscina e até bordel, na verdade, né? Eles tinham, ao mesmo tempo, capacidade para 140 mil prisioneiros, mas foram executados lá mais de meio milhão de pessoas.
Aqui nós temos uma imagem do corredor quando os prisioneiros eram inspecionados. E Mengele era o cara que tinha o poder de balançar a cabeça e decidir quem iria para as câmaras de gás para ser morto ou quem sobreviveria para que ele pudesse utilizar nas suas pesquisas, né? Por isso ele ficou chamado como anjo da morte. Ali nós temos uma imagem de como era o alojamento, né? Como as pessoas ficavam nesse campo de concentração. Não é humano, né? Mas era desse jeito que eles ficavam. Nessa segunda imagem, nós vemos ali o próprio Mengele e a sua assistente, Lulenberg, fazendo experimentos com aqueles que escapavam das câmaras de gás. Ali, especificamente, ele está fazendo um experimento com uma criança, né? Uma das coisas que ele fazia era acompanhar gêmeos, né? Ele fazia algumas crueldades na presença para ver o que o outro gêmeo sentia, ou mesmo quando não estava na presença, para saber se havia alguma conexão entre eles. Uma outra experiência que ele fez, e que para isso custou a vida de milhares de pessoas, era retirar a tampa craniana do indivíduo e com um bisturi começar a perfurar o cérebro. Aqui mata, aqui não mata, aqui cega, aqui leva tantos minutos para matar, aqui fica paraplégico, e ele conseguiu fazer um mapa cerebral que, às custas da morte de muitas pessoas, ainda assim serviu para os neurocirurgiões nas suas cirurgias, né? Enquanto a gente ainda não tinha o recurso da tomografia e da ressonância computadorizada. Então, esses experimentos, por mais crueldade que envolveu, acabou servindo ali para a nossa ciência. Não é justificável, mas serviu. Uma outra experiência que nós temos aqui, no canto que ele costumava praticar, era pegar mulheres grávidas em momento de trabalho de parto, amarrar as pernas e perceber quanto tempo demorava para que elas morressem, e em seguida quanto tempo o feto ainda sobreviveria. Horrível isso tudo, né, gente? Então a gente já consegue imaginar por que ele ficou conhecido como o anjo da morte, né? Agora aqui algumas informações para finalizar sobre ele, que ele, em 1945, quando os soviéticos tomaram Auschwitz, ele já havia escapado com todos esses estudos, ficou trabalhando em algumas fazendas até chegar em Gênova em 1949, usando nomes falsos e tal, né? Depois de um incidente, ele foi para o Paraguai, enfim, até que conseguiu chegar onde? Aqui no Brasil, aonde ele desencarnou e foi enterrado em São Paulo, inclusive, e o corpo dele foi exumado em 85, mas só em 1992 é que foi diagnosticado ali, e o DNA dele saiu comprovando que esse era o anjo da morte que estava aqui no país, né? Ele nunca pagou pelos seus crimes. Mas o mais interessante disso tudo, gente, é que esse rapaz, enquanto rapaz, né, mas Mengele, ele era muito educado, tranquilo e gentil. Ninguém poderia, da sua vizinhança, dizer que ele era capaz de todas essas atrocidades que nós vimos. Todos os seus vizinhos o tinham como uma pessoa extremamente gentil. Aqui nós temos a imagem da enfermeira que a gente viu ao lado dele, Lulenberg, no seu julgamento. Ele fazia tudo isso, ela estava sempre ao seu lado anotando. Ali morre, ali não morre, ali leva tantos minutos, ali fica cego. Então, e um detalhe, essa enfermeira também era extremamente gentil. Nos seus momentos de folga do trabalho de assistente do Mengele, ela cuidava de pessoas idosas e recebeu um prêmio pela sua devoção às pessoas que ela atendia. Qualquer um de nós aqui gostaria de ter essa enfermeira cuidando de alguém da nossa família. Ela recebeu um prêmio pela sua extrema devoção. Então, alguém de nós aqui poderia ser assistente de Mengele?
Horrível isso, né? Ainda bem, Rogério, viu? Porque senão eu nem ia concluir a fala, eu já ia, ó, partir daqui. Pois é, para participar de experimentos como esses, então, nós poderíamos ser pessoas normais? Mais uma pergunta. Não. Para participar, então, precisariam que fossem psicopatas assassinos, correto? É o que a gente consegue imaginar. E existem os psicopatas assassinos, gente? A resposta já está aqui. Sim, eles existem e podem ser reconhecidos desde muito cedo. Tá? Normalmente são crianças antissociais, com características agressivas, né, desde o tempo de escola, quando com os coleguinhas maltratam os animais. Lógico que a gente não pode aqui querer generalizar, nós estamos falando de coisificação, não vamos coisificar uma criança que joga um pintinho no chão, ou que vai querer tratar com carinho agressivo ali um gato, senão a gente já vai estar coisificando essas crianças também. Mas normalmente os psicopatas assassinos diagnosticados têm essas características desde muito cedo, simplesmente porque eles são incapazes de reconhecer as emoções dos seus semelhantes, dos seres humanos, e espelhá-las, ou seja, de sentir aquilo que o seu semelhante está sentindo. Então, psicopatia, né, é um indivíduo clinicamente perverso que tem personalidade psicopática, com distúrbios mentais graves, né? Ali no final a gente já fala de anomalia orgânica no cérebro, porque realmente é uma doença e existe. Ok. Então, a pergunta que a gente vai dizer é o seguinte: todos os psicopatas assassinos o são desde criancinha? Rogério, é 1 hora que eu tenho? Deixa eu colocar aqui para poder acompanhar. Os são desde criancinha? A pergunta que vem. E tem essa alteração cerebral que a gente falou ali, dos diagnosticamente, né, clinicados, aqueles que a medicina percebe que são psicopatas? Não. Por exemplo, Mengele, gente, ele não era um psicopata assassino. Ele não tinha antecedentes criminais, ele não tinha histórico de violência, e nem as enfermeiras que trabalhavam com Mengele também não eram psicopatas assassinas, clinicamente diagnosticada. Nunca torturaram criancinhas e nem animais na escola, conforme a gente falou anteriormente. Agora nós vamos fazer um parêntese. Novamente nós temos a imagem aqui de Lullenberg, que era a enfermeira auxiliar de Mengele. E um rapaz chamado Simon Cowell, ele era neto de sobreviventes de Auschwitz. Então, ele cresceu, obrigado Rogério, ouvindo as atrocidades contadas pelos seus avós e amigos dos seus avós, aquilo tudo que acontecia lá nos campos de concentração, que a gente já viu, né? Ele assistiu o julgamento de Lullenberg pela televisão, e ele não conseguia entender como uma pessoa que não tinha antecedentes criminais, que era gentil, que era uma pessoa aparentemente normal, e no caso da enfermeira recebeu até um prêmio pela devoção em cuidado com idosos, ele não conseguia identificar os personagens. Então ele começou a fazer um estudo de como era possível pessoas tidas como normais, gentis, ser capaz de fazer ou acompanhar aquelas atrocidades que nós vimos lá no início. Então ele reuniu 300 pesquisas realizadas em 86 instituições para tentar conseguir entender o que acontecia naquela situação, e acabou publicando um livro chamado Ciência do Mal, que em português ficou As Raízes do Mal, explicando um pouquinho disso tudo. E é a partir de aqui que a gente deve prestar atenção nessa história. Nós vimos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma empregada doméstica num carro 0 quilômetro, 5 jovens de classe média alta pararam o carro num ponto de ônibus e agrediram essa empregada doméstica brutalmente.
Uma pessoa viu, uma testemunha, seguiu o carro, os 5 foram presos, 2 deles eram de menor. Na hora do depoimento, para nossa surpresa, eles reconheceram um erro. E a desculpa foi mal, seu delegado, foi um equívoco. Nós não queríamos bater numa empregada doméstica, nós achamos que fosse uma prostituta. Isso justifica, gente? E aí, quando o pai de um desses jovens menor de idade chegou na delegacia, a desculpa, para nossa surpresa, foi a mesma. Seu delegado, houve um equívoco. As crianças não queriam bater naquela empregada doméstica. Eles acharam que fosse uma prostituta. Como se isso resolvesse tudo. Então eu já fiz a pergunta, né? Se fosse uma prostituta, não teria problema. Então nós vamos lá, vamos tentar fazer uma comparação. Esses jovens tinham antecedentes criminais? Não tinham histórico de violência, não praticavam bullying na escola, não maltratavam os seus coleguinhas, não maltratavam animais, não estavam alcoolizados e não eram psicopatas assassinos diagnosticados. Tá? Ali estão as respostas, eram crianças gentis. Uma outra situação, em Brasília, isso aí passou, acho que todo mundo deve lembrar, um índio, 2 rapazes num Gol, viram essa pessoa num ponto de ônibus, pararam num posto de gasolina, compraram a gasolina, manobraram o carro e atearam fogo no índio, o que mostra a premeditação do caso. E mais uma vez, foram presos. Foi um erro, a gente não queria matar um índio, porque o índio agora, no final de contas, é protegido, né, pela legislação. Nós achamos que fosse um mendigo. Justifica, gente? 2 rapazes. Então, as perguntas novamente. Esses rapazes eram psicopatas assassinos? Não. Eles eram agressivos na escola? Não. Praticavam bullying? Não. Maltratavam alguém? Eram muito gentis. E se fosse um mendigo, poderia? Já falaram que não, né? Estou acompanhando os slides ali, tá, gente? Para vocês conseguirem. Então, não tinham violência, não praticavam bullying, não maltratavam os animais, não estavam drogados ou alcoolizados também. Então, a desculpa, nós já temos a resposta, não é válida, né? Mesmo que fosse um mendigo ou que fosse uma prostituta, os dois não era válida a desculpa, correto? Então, se um mendigo ou a prostituta fosse agredida no meio da rua e fosse a delegacia, eles teriam a mesma atenção que uma pessoa bem vestida chegasse a ser o delegado. Eu fui agredido agora ali debaixo da marquise, eu só estava dormindo no meu papelão. Será que ele ia ter a mesma atenção por parte das autoridades? E eu não estou coisificando os delegados. Muito pouco provável, né, gente? Então, nós começamos a perceber que a maldade não existe apenas nos psicopatas. Isso é algo que a gente precisa começar a se preocupar. Então nós vamos lá. O que fazem pessoas normais, sem antecedentes criminais, sem lesões cerebrais, cometerem atos de crueldade? Era isso que o Simon Cowell decidiu estudar, para poder conseguir entender aquilo que conseguia com a enfermeira e o médico, que tiraram tantas vidas onde os seus avós conseguiram sobreviver, né, na verdade. E o que é crueldade, gente? Aquilo que acontecia lá. Crueldade, então, o conceito é o ato de assistir um ser humano sofrer com isenção ou até com prazer. Eu estou vendo alguém fazer alguma maldade, mas eu vou passar e não é comigo mesmo, né? Estão ali batendo no mendigo. Então, ou até sentir prazer, isso é crueldade. Então, como as raízes da maldade se processam no cérebro? É isso que ele conseguiu entender, graças a Deus, e consegue nos passar.
Aí está o Dr. Simon, no seminário a gente falou um pouco mais sobre ele, né? Ele era um psicólogo, PhD em psicologia, enfim, tem ali o currículo dele, né? E muitos outros. Outras pessoas que participaram de todo esse estudo que a gente está trabalhando é a doutora Fisk, de Princeton, e o Dr. Zimbardo, de Stanford, tá? São outros dois pesquisadores de outras universidades que a gente vai falar sobre eles também. Então ele descobriu como funciona o reconhecimento das emoções, que é aquilo que falta nas pessoas que são capazes de cometer essas maldades, né? Como funciona esse reconhecimento? O que neurologicamente nós chamamos de empatia. Alguns de vocês provavelmente já ouviram esse termo, né? O fulano é tão empático, né? Alguns falam simpáticos, mas ele é tão empático, né? Ele reconhece as emoções, né? É o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro com base em suas próprias suposições ou impressões. Tenta compreender o comportamento do outro. Isso está no dicionário, é um conceito, né? Então, não basta apenas a gente reconhecer a emoção, né? O Rogério está triste, eu preciso espelhar, eu preciso me colocar no lugar dele para conseguir tentar entender aquilo que ele está sentindo. Isso a gente chama de espelhamento. Identificar o que um ser humano está sentindo e me colocar no lugar dele através do espelhamento, né? Se colocar na pele do outro. Eu estou indo muito rápido, gente, é porque senão não dá tempo da gente concluir, ok? Mas se quiser fazer alguma pergunta, à vontade. Então nós temos no nosso cérebro uma região chamada de hipocampo, que é responsável pelo reconhecimento das emoções e o espelhamento das emoções. E essa é a primeira parte do cérebro a se desenvolver. É por isso que a gente vê os bebezinhos já começando a imitar, né? Quando a gente faz aí o índio, a linguinha, o sorriso, são quando os bebês começam a desenvolver essa parte do cérebro e fazer as repetições, né? Naquele momento ali, ó. Então, quando a gente vê um filme triste e chora, né? Quando a gente vê alguém tomar uma joelhada no estômago e a gente sente dor, especialmente nós homens, né? Tem uma joelhada que é bem pior, a gente chega a dar aquela arrepiada, não é isso? Pois é, a gente está reconhecendo uma emoção, espelhando. Peraí, ninguém acertou no meu estômago, mas eu senti a dor, né? Eu cheguei a me encolher. Não é assim que a gente sente? Que a gente, quando vê alguma coisa, né? Então, quando a gente vê o sofrimento de alguém e sofre junto com essa pessoa, nós estamos reconhecendo a emoção e espelhando, nos colocando no lugar desta pessoa. Então aqui, só para vocês conseguirem perceber onde é o hipocampo, tá? Então, existe uma relação direta entre a crueldade e a empatia, que é o reconhecimento das emoções. Quanto mais empatia um ser humano tem, quanto mais capacidade de reconhecer a emoção do seu próximo ele tiver, menor vai ser a capacidade desse ser humano de cometer crueldade. Então nós estamos em balanças inversas. Quanto mais empatia uma pessoa tiver, menos capacidade de cometer crueldade essa mesma pessoa vai ter. Ok, gente? Então nós já sabemos que psicopatas diagnosticados têm zero empatia. Logo, eles não sentem remorso. Eles são capazes de fazer qualquer coisa com outro ser humano. Se eles não vão conseguir reconhecer a emoção do sentimento, do sofrimento, eles não vão sentir nenhum tipo de remorso. Se eu pego um pedaço de papel aqui e amasso, alguém vai sentir alguma coisa? Pena do papel? Não, correto? E se eu fizesse isso com uma criança? Ia sentir, não é verdade? Nós não temos nenhum psicopata diagnosticado aqui, né? Mas um psicopata tem condições de fazer isso com um ser humano, como se eu estivesse amassando um pedaço de papel, sem sentir absolutamente nada, porque ele não consegue reconhecer essas emoções. Quem se lembra dessa moça?
Susana, junto com os namorados, os cravinhos, se eu não me engano, matou pai e mãe, depois foi comemorar ainda num outro local. Todo mundo lembra disso, né? Está presa até hoje. Ok, então nós temos aí um exemplo disso daí. Então, empatia, gente. O que é necessário para uma pessoa ser considerado empático? Ou seja, não ser capaz de ser assistente de Mengele. Reconhecer, não é fácil, tá? Reconhecer 412 emoções em 2 sexos diferentes, em pelo menos 3 raças diferentes. São muitas emoções, não é verdade? Uma pessoa, para ser considerada empático, precisa reconhecer 412 emoções: tristeza, alegria, choro, sofrimento, estar apaixonado e assim sucessivamente, né? Em 2 sexos diferentes, em 3 raças diferentes. E aí, conseguiram? Pouco provável que vocês sejam assistentes do Mengele. Mas bola para frente. Então, nós já sabemos que os psicopatas têm 0% de empatia. Logo acima, nós temos as pessoas chamadas borderlines. São as pessoas extremamente agressivas na sua intimidade, né? Se eu falei a pessoa é bonita, ela já parte para a ignorância e para a agressão física. Depois nós temos aquelas pessoas, num nível acima, que em situação de estresse forte, ela perde o filtro e parte para a violência física. Num nível acima, nós temos as pessoas que não são capazes de partir para a agressão física, mas em situações de estresse, elas são capazes sim de partir para a agressão verbal, aquela que a gente tem capacidade de constranger uma outra pessoa. O que tem? Eu só falei a verdade, eu não estou nem preocupado se eu feri a pessoa, né? Então eu acho que assim, nós temos aqui, não aqui nessa casa, mas nós temos uma grande quantidade de pessoas circulando nessas 2 camadas aqui, né? Então nós conseguimos perceber que só depois é que nós temos os empáticos, ou seja, existe uma parcela que não é tão grande de pessoas consideradas empáticos. Nós estamos flutuando aqui, entre as pessoas que são capazes de agredir fisicamente e verbalmente. Só quando nós não somos capazes de agredir fisicamente e verbalmente é que nós estamos aqui empáticos. Reconhecemos 412 emoções em 2 sexos diferentes, em 3 raças diferentes, ok? Então, nós já temos comprovado em clínica, né, em laboratório, as redes neurais. Hoje nós seres humanos, todos nós, reconhecemos objetos através de uma rede neural e seres humanos através de outra rede neural. Eu estou colocando aqui, mas não significa que é de um olho e de outro olho não, tá, gente? São redes neurais distintas. Quando eu reconheço um copo d'água, eu estou reconhecendo como um objeto. Eu utilizo uma rede neural. Quando eu vejo um ser humano, eu utilizo outra rede neural, ok? Então, agora nós vamos fazer um outro parênteses, é Dr. Viktor Frankl. Esse daqui, ele é um egresso, ele conseguiu sair dos campos de concentração de Auschwitz. Ele saiu de lá, veio para os Estados Unidos e hoje é um psicólogo professor na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que não é a mais conceituada, mas é a mais poderosa dos Estados Unidos. É onde tem a maior concentração de gente poderosa, de gente rica, né? A classe política, os grandes empresários são ali que estudam. Então, no campus dessa universidade de Yale, havia um número muito grande de suicídio. Então, Viktor Frankl decidiu estudar o que causava aquele número grande de suicídios entre jovens, os mais poderosos do planeta. E chegou a uma conclusão através desse estudo, que vale a gente acompanhar aqui, ó. A conclusão é que o que motiva o homem a viver é o sentido que ele dá para a vida.
Porém, se não tiver sentido, ou seja, motivações, você pode usufruir de todos os prazeres, riquezas, poder, mas não é o suficiente para te manter vivo. Então, como ele saiu dos campos de concentração de Auschwitz, lá não havia suicídio. As pessoas eram privadas da liberdade, de alimentação, de tratamento médico e se agarravam à esperança de conseguir sobreviver. Já na universidade que ele dava aula, onde todos esses jovens eram os mais poderosos, se suicidavam com muita frequência. Então, ele passou a estudar esse fenômeno. E agora a gente entra efetivamente no tema. E um dos motivos que ele verificou é a coisificação, que é o processo de relacionamento vazios, causa o aumento do número de relacionamento, né? Agora vamos trazer aqui um parêntese para relacionamento de homem e mulher, né? Claro que sem coisificar, né? Estamos falando não da grande maioria, mas todo minuto eu tenho uma namorada diferente, uma esposa diferente. É o aumento das relações, dos relacionamentos, com a diminuição da qualidade. É quando despe o ser humano dos sentimentos e emoções. Então, esse ser humano passa a ser um objeto descartável. Por isso eu não valorizo quem está do meu lado, as pessoas próximas, as pessoas do meu convívio e as pessoas que estão num relacionamento comigo. Correto? Então, para que eu vou ligar para essas mulheres que eu utilizo? Correto? Coisas podem ser usadas, porque eu coisifico. Pessoas não podem ser usadas, coisas podem ser usadas. Pessoas têm sentimentos, coisas não têm sentimentos. Então, ele chegou à conclusão que para eu usar uma pessoa ou ser cruel com uma pessoa, é necessário que eu coisifique essa pessoa antes, eu transforme essa pessoa em um objeto. Bom, então Viktor Frankl descobriu a realidade psicológica da coisificação. Agora a gente vai voltar lá atrás, quando eu falei da doutora Fisk, de Princeton, e ela decidiu estudar neurologicamente, né, organicamente, a coisificação. E ela descobriu que na empatia entre o reconhecimento facial e o espelhamento, quando eu reconheço uma emoção e me coloco no lugar, existe um link chamado filtro intelectual, que define qual rede neural nós vamos utilizar. Lembra que eu falei que nós utilizamos uma rede neural quando eu vejo um objeto, e outra rede neural quando eu vejo um ser humano? Então, o que define qual rede neural eu vou utilizar é um filtro intelectual que nós temos. E foi isso que a doutora Fisk descobriu. Não é apenas um conceito psicológico, mas existe sim isso no nosso organismo. Então, esse filtro define qual rede nós vamos usar. Quando vemos um pedaço de papel, usamos uma rede neural. E não sentimos nada. Então, quando nós vemos um ser humano, nós usamos a outra rede neural, reconhecemos a emoção e espelhamos. Então, se eu disser que não é um ser humano, que é um objeto, mendigos não são gente, prostitutas merecem apanhar. Eu começo a deixar a rede neural do ser humano de lado e intelectualmente começo a ver aquelas pessoas como coisas. Então, a partir daí, é muito fácil eu ser cruel com essas pessoas, né? Então, quando a gente intelectualmente afirma não são gente, automaticamente o nosso cérebro obedece. A gente deixa de ver uma pessoa e passa a ver um objeto.
E aí, quando a gente olha essa pessoa, a gente vê um objeto, é muito mais fácil para a gente ser cruel com essas pessoas. Então, gente, como que se dá essa coisificação? Porque nós falamos até agora, e como é que a gente chega nessa coisificação? Quando por algum motivo ideológico, religioso ou por qualquer outro motivo, nós transformamos pessoas em objetos. E isso existe, gente. Às vezes nós coisificamos uma camada da sociedade inteira. Negros, pessoas com deficiência física, homossexuais. A gente transforma pessoas em coisas. E a partir daí essas pessoas se tornam objetos. E eu posso ser cruel ou pelo menos... Por mais que eu não vou ser cruel, é indiferente para mim quando alguém é cruel com essas pessoas. Então vejam bem, o doutor Zimbardo, que nós falamos também, fez alguns experimentos. Em 11 cidades diferentes, ele pegou um casal de namorados e o namorado começou a agredir a namorada. Automaticamente chegava alguém para defendê-la, para impedir a agressão verbal se transformar em agressão física. Ok, maravilhoso. Depois disso, ele pegou nas mesmas 11 cidades e transformou aquela namorada, a mesma moça, em muçulmana. Colocou uma roupa de muçulmana nela. O rapaz não, ele continuou o mesmo. E absolutamente ninguém se intrometeu na briga daquele casal. Ou seja, não se pode bater em mulheres da nossa religião. Muçulmana pode. Aqui no Brasil foi feito um outro experimento. Pegaram uma criancinha bonitinha, limpinha, bem vestida e foi posta num viaduto. E ela ficou andando por ali. Em média, às vezes mais e às vezes menos, 4 minutos alguém chegava. Tudo bem com você, meu bem? Você está perdido? Precisa de alguma coisa? Depois desse experimento, essa mesma criança, passaram um pouco de terra nela, uma roupinha rasgada, descalça, descabelada, talvez com catarrinho escorrendo do nariz. Absolutamente ninguém parou para perguntar se aquela criança estava perdida ou precisando de ajuda. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo aqui de uma classe coisificada. Então, moral da história: não se pode deixar crianças abandonadas, a não ser que elas estejam sujinhas. As limpas não pode. A gente vê isso, gente, o tempo todo, não é verdade? Agora, alguém aqui já admite a possibilidade de a gente ajudar o Mengele, mesmo que não seja dentro do campo de concentração? Talvez para fazer uma anotação, para transferir isso para o computador, já facilita um pouco, não é verdade? Então isso é preocupante. A gente precisa se preocupar um pouco mais. Uma mentira repetida várias vezes torna-se uma verdade. Então, um outro experimento que foi feito, deixa eu olhar o meu tempo, senão eu tenho que parar de contar as histórias. Pegaram um desenho colorido, onde tinha um homem, uma mulher e uma criança, e perguntaram para crianças americanas: o que você está vendo nessa foto? O homem está muito nervoso, a mulher está com medo e a criança está assustada. Várias crianças responderam isso. Depois que pegaram essa criança, esse mesmo desenho, e pintaram esse desenho, transformaram essa família em hispânica, e era perguntado para as mesmas crianças que estavam na pesquisa o que aquelas pessoas estavam sentindo, o que estava acontecendo ali. A resposta é: não sei. Mas como não sei? Porque são mexicanos. Ela é uma empregada doméstica. Isso as crianças respondiam, só porque mudou a cor da figura. Ou seja, havia uma coisificação de uma nação inteira. Percebe isso?
Se houver tempo eu conto no final, mas é porque senão eu estou com medo de não dar tempo, o Rogério vai me cortar. Então, gente, índio é uma pessoa, mendigo, não. Empregada doméstica é uma pessoa, prostituta, não. O motoqueiro barulhento é pessoa? Aquele que tira o cadrão? Não é não, né? A não ser que seja da família da gente. Não é verdade isso? Está vendo como a gente coisifica? Se cair, é ótimo que caiu, vai aprender. E o terrorista árabe? É pessoa? Não. Que bom que morreu. Não é assim que a gente imagina? Bandido. Bandido bom é bandido morto. Já pararam para pensar que um pai de família pode estar defendendo a sua família, agredir o bandido e ser preso? A partir daí, quando ele está lá no presídio, no Santa Fé, ele é bandido. E a gente coisifica por igual. Eu estou falando isso porque a gente faz atendimento espiritual dentro do presídio. A gente ouve muitos desses relatos, onde a gente imagina que a gente só vai encontrar bandido, mas lá não, tem pais de família que por algum equívoco, por algum erro, ou porque realmente cometeu um crime, não estou aqui defendendo ninguém, mas são seres humanos. E a gente já diz, bandido bom é bandido morto. Então a gente coisifica sim, a gente não sente nada, né? Se o motoqueiro de moto, se o motoqueiro barulhento cair, nada, né? Que bom. É isso mesmo. Então, gente, não são apenas os psicopatas assassinos que têm natureza neurológica capaz de cometer crueldades. Infelizmente, pessoas normais também cometem essas maldades. Mas tem um detalhe: as pessoas normais só cometem maldades com coisas. Então é preciso que a gente coisifique. Peraí, Silvio, mas então tem todo um processo quando alguém briga com alguém, parte para agressão, coisifica? Sim, coisifica automaticamente. E a gente vai começar a ver agora. Não há crueldade sem coisificação, gente. Mas por que isso está acontecendo? A crueldade está aumentando, não está? A gente vê toda hora. Bullying nas escolas, não é verdade? Significa que a maldade, a crueldade está aumentando. As crianças agredindo e humilhando. Trotes de universidade que até matam. Não é verdade? A gente não vê isso aí noticiando o tempo todo? Crianças assaltando e matando, etc. Então, por que está acontecendo a coisificação? Uma das respostas encontrada por esses estudiosos que nós vimos até agora está nas famílias monoparentais. Antigamente, e aqui a gente vê pessoas, né, da minha idade para cima, e até uma parte da minha família tem aí, por mais que mora aqui em Colatina, mas vão saber disso que eu estou falando, a gente que é do interior. Na minha época, quando eu era criança, eu morava num quintal onde tinha 4 casas. Minha avó, um tio, outro tio, não é isso? O resto da minha família também. Então, gente, quando a gente não morava no mesmo quintal, a gente morava na mesma casa, com uma família gigante. A família do meu pai eram 10 filhos, então 9 tios, né? Então, todo momento, nós crianças víamos uma emoção diferente. Uma tia com raiva, porque a gente sujou a casa. A outra apaixonada, a outra triste, um tio muito nervoso, alguém que tinha perdido alguém da família. Nós tínhamos a oportunidade de ver emoções distintas o tempo todo, dentro daquelas grandes famílias, na mesma casa, no mesmo quintal e na mesma rua. Então, o tempo todo a gente estava ali reconhecendo emoções. E por isso, quando eu via novamente a minha tia brava, eu já sabia que era porque eu tinha sujado a casa. Então, eu tinha condições de reconhecer a emoção dela e às vezes até me colocar no lugar dela. Hoje em dia, as famílias são monoparentais. Quando são? Porque em muitas situações, o filho mora única e exclusivamente com a sua mãe. Não é verdade, gente? E aí a mãe vai trabalhar, o filho fica com quem? Às vezes com a babá, às vezes nem isso.
Então essa criança tem a oportunidade de conviver e reconhecer emoções. As crianças têm 5.000 amigos na rede social, no Facebook. Lá nós vemos o quê? Uma foto. Quando alguém pergunta e conversa pela rede social, o que é a resposta? KKKKK, ou ha 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 ha, ou RS, 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 de risos, não é verdade? Do outro lado da tela, eu estou fazendo cara feia porque não queria responder, ou eu estou sorrindo da pessoa e não para a pessoa, ou eu estou muito triste. Então eu não reconheço emoções, porque os meus contatos são única e exclusivamente digitais. Então, um dos motivos da coisificação é as famílias monoparentais. Então quer dizer que por isso nós estamos fadados à crueldade tomar conta e daqui a pouco, vamos acabar com o planeta por causa disso? Não, é por isso que nós estamos aqui. Mas o motivo de coisificarmos é isso, é não reconhecer as emoções, e esse é um dos motivos. É por isso que os pedagogos insistem que as crianças devem começar a frequentar a escola, desde antes do primeiro ano, da creche. A socialização faz parte do desenvolvimento da criança, onde ali, pelo menos com os coleguinhas e com os professores, existe a oportunidade de reconhecer essas emoções e de socializar. Então, o Dr. Zimbardo começou a fazer alguns experimentos para reverter a coisificação. Ele, dentro dos presídios, começou a trabalhar com os prisioneiros que estavam ali, através de livros, fotografias, sistemas de computador e até teatros. Então, num momento, aquele presidiário, nas escolas dentro do presídio, ele era o bandido, num outro momento ele era o mocinho, no outro momento ele era o filho do mocinho, e a partir daí, com os teatros, eles começaram a experimentar aqueles sentimentos do que a pessoa do lado contrário sentia. E notou-se cientificamente, através de pesquisas estatística, que a capacidade de arrependimento daqueles presidiários aumentou gradativamente a quantidade de emoções que aqueles presidiários eram expostos. Ou seja, era a reversão da coisificação. E aí novos experimentos nessas áreas começaram a acontecer. Um outro experimento, por exemplo, foi um sistema de computador que foi desenvolvido para dentro das escolas, justamente para essas crianças altamente agressivas poderem trabalhar. Então, acontecia as cenas no programa de computador e depois aquelas crianças eram levadas a colocar aquilo em prática através de teatros, e começou-se a perceber também estatisticamente que a agressividade das crianças começou a reduzir dentro das escolas. O comportamento com os professores, com os coleguinhas, começou a melhorar muito. Mais uma vez, nós tivemos a comprovação que a falta desse reconhecimento das emoções fazia falta nas crianças, Então, eu vou agora aqui citar um exemplo para voltar lá no início, mas não gostaria que a gente coisificasse essa classe que a gente vai falar aqui, que é a área médica, tá, gente? Para ninguém acusar a gente de estar coisificando os médicos. Faculdade de medicina, gente, é fácil para entrar? Não, Para entrar, claro que toda regra tem exceção, mas é preciso estudar numa boa escola? Sim, Particular? Na maioria das vezes, Claro que nós temos muitos casos, tenho amigos, inclusive, que estudaram a vida toda em escola pública e passaram na faculdade de medicina. Mas, em regra, quem estuda numa boa escola tem uma probabilidade maior de ingressar numa faculdade de medicina pública. Então, quem estuda numa escola particular hoje tem algum problema financeiro? Às vezes o pai passa um pouquinho de aperto, mas se passa um pouquinho de aperto e paga, é sinal que essa criança não passa fome. Tem um bom plano de saúde? Na maioria das vezes, Então, sente frio?
Precisa ir aqui em Colatina, por exemplo, o Silvio Avidos, ficar lá na fila esperando? Também não é verdade? Então, essa criancinha que não experimentou essas emoções, que viveu super protegido, sempre com uma boa alimentação, com um bom plano de saúde, estudou a vida toda numa escola particular, foi para a faculdade pública de medicina, lá no final do curso foi fazer clínica médica. Aonde? Num bom hospital particular? Não, no SUS, não é verdade? Aquela realidade é uma realidade nova. Estou falando besteira, gente? Então ele está preparado para encontrar aquele rapaz sujinho que está ali, que está com fome, que está doente? Não é da realidade dele. Então para ele ali é um fígado com problema, é um coração com problema, é uma canela quebrada num acidente de moto. Não é verdade? Então, gente, a gente precisa começar a amadurecer um pouco isso. E aonde nós podemos parar se a gente não começar a reverter essa situação? Por exemplo, nós estamos falando aqui da Faculdade de Medicina e do Jovem Médico porque a gente começou falando de Mengele, tá, gente? Nada contra a classe, para que fique claro, né? Mas um médico, por exemplo, nós vemos esse mesmo rapaz que estudou numa escola particular o tempo todo da vida, foi para a Faculdade de Medicina, né? E depois não consegue reconhecer. Casa com uma esposa jovem, bonitinha, extremamente gentil com ela, como Mengele era. Os vizinhos do condomínio ou do prédio jamais poderia dizer que esse jovem rapaz seria capaz de um ato de crueldade, não é verdade? Porém, na hora que ele vai para a clínica médica, ele vai anestesiar para uma cirurgia, não está nem aí a temperatura do ar-condicionado. Existe, inclusive, um estudo, uma estatística dos problemas pós-cirúrgico, das dores de paciente por causa do ar-condicionamento, né? As pessoas que ficam de mau jeito durante a cirurgia. Então, será que se fosse alguém da família dele, ele faria isso? Não. Porque da família dele ele reconhece as emoções. Mas daquela pessoa que está lá no SUS esperando a fila, ele não reconhece as emoções. Existe uma coisificação. Ok, então as nossas crianças, não sou eu quem estou falando, tá, gente? São os estudiosos, não reconhecem as emoções. Elas não estão fazendo nada de errado, absolutamente. Assim como Lulemberg não fez, assim como Mengele não fez, assim como esse jovem rapaz que fez medicina também não está fazendo nada de errado. Ele não é capaz de reconhecer essas emoções. Então, quando a gente diz para a criança, né, o professor muitas vezes tentando podar, é errado humilhar o coleguinha. Por quê? Porque dói em quem? Em mim não. Ele não está fazendo nada de errado. Então a gente precisa entender isso para começar a reverter essa situação. Nós não podemos agredir ninguém. Por quê? Nós não sabemos o que aquela pessoa está sentindo, porque nós não reconhecemos a emoção, não espelhamos e não nos colocamos no lugar daquela pessoa. Então agredir não tem problema nenhum. Aquela criança não está fazendo nada de errado. E agora, né, o X da questão, todo mundo deve estar perguntando, né? Existe uma forma para evitar que isso aconteça? Sim, desenvolvendo os nossos filtros intelectuais, que é o que faz a gente direcionar quando eu vejo uma coisa e quando eu vejo uma pessoa. Está na minha hora, né, Rogério? Pode esperar mais para finalizar. Desenvolvendo esses filtros. Então, o Dr. Zimbardo, ele criou um novo projeto chamado de Heróis Imaginários. Gente, quem são os nossos heróis de hoje? Quem são os nossos heróis? Para os espíritas aqui, o Livro dos Espíritos fala, quem é o nosso melhor modelo? Nós aprendemos sobre Jesus, nós temos Jesus como nosso herói, nós tentamos imitar os passos de Jesus? Não, né? Francisco de Assis, nós vemos isso nas escolas? Sobre Hitler a gente viu, né? Gandhi, alguém aqui viu nas escolas?
Eu não vi. Só soube quem era Gandhi depois que saiu o filme. Não é verdade isso, gente? Então, quem são os nossos heróis hoje? Nós estamos falando longe, nós estamos falando de Francisco de Assis, nós estamos falando de Gandhi, nós estamos falando de Jesus. Hoje alguém aqui fala de um bombeiro daqui da cidade que salvou uma família num prédio em chamas? Isso não é matéria, né? Não chama atenção, nas escolas não se fala sobre isso. Hoje, quem são os heróis das nossas crianças? Os vampiros? Não tem ali uma saga? O Homem-Aranha? Em algum momento, nós, na nossa vida, vamos precisar utilizar aquilo que o Homem-Aranha nos ensina? Alguém aqui se imagina jogando uma teia num prédio e pulando? Não, né? Esses são os heróis das nossas crianças de hoje em dia. Então não existe referência. Então, se ele passa no corredor e vê uma criança maltratando a outra, qual é a referência dele? Ele não vai salvar a criança jogando uma teia. No entanto, se o herói dele fosse Jesus Cristo ou Francisco de Assis, no mínimo ele ia intervir e dizer que aquilo não era correto. Ou um bombeiro, ou um policial, ou um tio de casa que é uma pessoa muito caridosa. Não é verdade isso? Né? Então eu até coloquei aqui, ó, os vampiros, os Homem-Aranhas. O Homem-Aranha eu ia colocar aqui e não coloquei, mas vou falar para não achar que a gente está coisificando, né? As dançarinas de hoje em dia aí, né? Tinha a dançarina do Tchan, nada contra a Carla Pérez e as outras ali, mas não é verdade? Não é isso que as nossas crianças querem ser? Eu quero ser artista, eu quero ser igual, sei lá quem, o Safadão, ou a Anitta, e assim sucessivamente. Em que momento da nossa vida isso vai ser utilizado? Nada contra a arte, tá, gente? Ser artista, não é isso que eu estou querendo dizer, não. No entanto, nós precisamos perceber quem são os heróis das nossas crianças. Eu conheço não, eu teria que falar nome, ia ser muito direcionado. Mas assim, é uma pessoa da televisão que a pessoa idolatra, faria qualquer coisa por aquela pessoa. Mas enfim, nós temos tantos nomes, alguns mais conhecidos, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Mendes, que é comum, Oswaldo Cruz, a gente vê isso nas escolas, a gente não vê, Mary Bettine McLeod. Não se sintam de maneira... Eu também não conhecia, tá? Todos esses, por exemplo, Mary Bettine McLeod, eu também não conhecia. Eu precisei pesquisar para saber quem era quando eu vi o material, né? Mas, pois é, quando eu vi isso, falei, meu Deus, como que eu não conhecia a história dessa mulher? Ela era neta de escravos já libertos, mas ela não sentiu essa diferença, porque a mãe dela tinha que continuar trabalhando, né, no plantio de algodão nos Estados Unidos, e para ela a coisa era até pior, porque antes pelo menos ela tinha tudo de graça, a partir daí ela precisava trabalhar, né? E num determinado momento a mãe dela foi lavava roupa para fora para complementar a renda, foi numa casa grande da fazenda levar uma trouxa de roupa, e ela andando pela casa tocou numa estante e a filha da patroa chegou, tire a mão daí, sua negra, isso são livros e são apenas para brancos. Ela tirou a mão e saiu. Mamãe, o que são livros na estrada para casa? São coisas que contam histórias. E eu posso ouvir, não, só para brancos. Num determinado momento, ela foi para a cidade com um pai, ela encontrou um livro no lixo. Como era só para brancos, ela escondeu. Num determinado momento, na vila chegou uma negra, uma senhora muito sábia, e ela pegou esse livro e falou assim, isso daqui é um livro. Sim, são livros. Eles contam. E eu posso ouvir? Claro. Mas eu tentei e ele não me falou. Ela tinha ido para o mato, botou de um lado, de cabeça para baixo, balançou e não contou a história para ela. Falou assim, sim, conta. Mas você precisa aprender o idioma dele. Mas eu posso? Sim, eu te ensino. E ensinou Mary Bettine McLeod a ler. E aquele livro era o Novo Testamento. Ela leu, ela ficou tão encantada com aquela história,
e ter aprendido a ler, que ela achou que todas as crianças negras dos Estados Unidos deveriam aprender a ler. E ela dedicou a sua vida a isso e começou a ensinar um colega e outro colega e a outra vila, e ela sempre dizia: quando você começar a trabalhar, doe $1 para que outra criança negra aprenda a ler. E ela fundou a Fundação Mary Bettine McLeod, até que nos Estados Unidos foi sancionada a lei em que todas as crianças tinham direito à escola, brancos e negros. E ela percebeu que ali não havia mais finalidade para aquela fundação. E ela mudou-se para a África, junto com a fundação. E recentemente a organização internacional chegou, numa pesquisa, a um número de 70% dos negros africanos que conseguiram concluir um curso superior foi graças à atitude de Mary Bettine McLeod. Então, gente, as nossas crianças não sabem disso, e nem eu sabia, tá? Não estou aqui fazendo uma crítica generalizada. Isso é algo que a gente precisa começar a reverter, né? James Farm Jr., Damião de Vester, que é o Damião de Molokai. Eu poderia contar a história de todos eles, mas o meu tempo se expirou. Então, nós vamos aqui partir para o encerramento. Então, o que nós precisamos? Exemplos, se não na escola, dentro das nossas casas. Numa daquela história que eu ia voltar, que eu pulei da babá, falava justamente disso, de exemplo, né? Muitos de nós passamos o tempo todo fora, a nossa família, nossas crianças ficam com babá ou apenas com o computador e o celular, e quando nós voltamos estamos tão cansados que o máximo que conseguimos fazer é tomar um banho e deitar. E aí as nossas crianças ficam sem referência. E a partir daí começam a coisificar camadas sociais. Então, gente, nas escolas nós não podemos falar de Francisco de Assis porque é de outra religião, de Mandela porque é negro, nós não podemos falar de Albert Schweitzer porque era protestante, de James Farms porque era sindicalista. E nós já estamos coisificando. Nós não podemos falar de uma série de coisas sempre por algum motivo. Então, para finalizar, a gente poderia levar mais alguns minutos. O que nós precisamos fazer para reverter a coisificação é exemplos reais para as nossas crianças. A possibilidade que eles tenham algo para se agarrar, para eles fazerem igual, para que seja modelo e guia, digamos assim, tá? E reconhecimento das emoções, aquilo que nós já não temos mais a oportunidade de ver dentro daqueles quintais cheios. Eram tantas brigas com os primos, mas aquilo hoje a gente percebe que foi muito importante na nossa formação, tá? Mas é isso. Rogério, mais uma vez agradecer aí pelo convite. A gente pode continuar esse bate-papo numa próxima ocasião, se vocês acharem conveniente, né? Pedir que Jesus abençoe a todos, que dê uma semana de muita paz, serenidade, que possamos sair daqui um pouco melhores do que quando aqui chegamos, lembrando que nós precisamos ter referência. Gente, nós sem referência, não tem aquela história que quando a gente perde o pai, a gente perde a nossa referência? É isso, nós precisamos de heróis verdadeiros, tá? Pela atenção, muito obrigado, uma boa noite, Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, Silvio, pela exposição. Gostaria de dizer que o passe coletivo hoje, vamos chamar a Maiara para fazer a prece. Então, cada um lembre de Jesus, coloque-o no seu coração, sabendo que os nossos amigos espirituais estão conosco neste momento. Vamos, então, neste momento, fechar os nossos olhos e pensar no nosso irmão Jesus, aquele a quem a gente tanto deve se espelhar, e muitas vezes, pela chaga do egoísmo, vestimos máscaras e coisificamos as pessoas na nossa semana, no nosso dia a dia. Aquele irmão que temos dificuldade
de começar no trabalho, nem sequer damos bom dia. Que possamos nessa semana refletir cada situação em que coisificamos cada pessoa do nosso dia a dia. Que possamos ir para casa em paz, em tranquilidade, sabendo da grande bênção do nosso divino Deus, que foi a reencarnação. A oportunidade de sempre estar aqui, construindo cada dia mais a nossa evolução. E que assim seja. Tenho alguns recadinhos. O primeiro é que estão à venda os CDs do Grupo Dom e da Eliane Dias, que faz parte do projeto Matrizes. Quem tiver interesse pode procurar algum responsável aqui da casa para comprar. O outro recado é que o projeto Arte e Vida, um projeto também aqui da casa, vai acontecer no dia 1º, no sábado que vem, e gostaríamos de convidar às 15 horas e convidar as pessoas que tiverem disponibilidade para ser voluntários, que estamos precisando mesmo, assim, de pessoas para colaborar com a gente nesse projeto. E também, no domingo que vem, nós teremos uma palestra com o Fiorido. Lembrando que começa o mês em defesa da vida. Sugiro que você convide o Grupo Dom para tocar. E o tema é drogas. E eu com isso. Então, uma boa noite a todos. Vamos para o nosso lanche fraterno.